Olá, gente! Então já estamos voltando. Quem pode voltar, quem pode chegar pela primeira vez. Então, só avisando aqui que é a sequência imediata da live, né, original, que iniciou às 9 horas, tá? Então, pra gente dar sequência, não interrompendo o pensamento que eu vinha desenvolvendo ali. Olá, Mauro, que bom que tu conseguiu voltar, um grande prazer. Tem um outro gostinho, né, a gente falar assim com alguém que já estava participando ali, né, do que a gente vinha trazendo. Fico bem contente com a tua presença aqui e de quem mais puder chegar, né, que já estava ou que vai chegar pela primeira vez. Então, já puxando lá o papo sobre as velhas, né, e as influências carnavalizantes, o que eu quero trazer aqui, compartilhar também, é sobre justamente um trechinho que aí é de Bakhtin mesmo, para a gente ir ilustrando um pouquinho do pensamento dele na voz dele, né, sobre essa influência carnavalizante, porque essa relação que eu estabeleci com as velhas, né. Porque ele vai falar assim, ó, são próprias do pensamento carnavalesco as imagens pares escolhidas de acordo com o contraste, ou seja, né, alto, baixo, gordo, magro, e ou pelas semelhanças, sósias gêmeas, né? Então, quando a gente percebe ali as velhas, né, a partir da imagem, a gente, olá, seja bem-vindo, Clayton, a gente vai vendo justamente essa característica, né? Então, as velhas também, elas vêm trazer uma relação de contraste, né? Que vai se dar tanto pode se dar pela cor da vestimenta delas, porque quando aparecem as velhas, né? Uma se veste de azul e a outra se veste de rosa. Eu até me lembrei, né, da nossa polêmica e dos nossos tempos, né? Menina veste azul, rosa, menino veste azul e tudo mais, né? Me lembrei, tu vê, um livro lá de 2002, né? Traz também, me levou para aquele momento lá, né? Nesse momento aqui, aliás, né? Arte educador, olá, seja bem-vinda. Então, assim, tanto pela vestimenta azul e rosa, como eu ia dizendo, quanto pela imagem sósia, né? Porque vocês viram ali quem já estava se aproximando. Seja bem-vinda, Rafa Lima, ou bem-vindo, não sei se é Rafael ou Rafaela, provavelmente, né? Então, a gente vê essas imagens, essa imagem dual, né? De sósia, né? Elas idênticas. Vocês viram que é idêntica a imagem, né? Das velhas. Só que uma voltada para um lado e a outra voltada para o outro lado. Então, a gente vê essa influência carnavalizante aí, justamente nessa posição especial que as velhas ocupam na trama, né? E também Bakhtin vai falar algo que é muito interessante, que é sobre a natureza do jogo, dos símbolos, né? Ele vai dizer assim, é típico ainda o emprego de objetos ao contrário, categoria carnavalesca de excentricidade, violação do que é comum e geralmente aceito. É a vida deslocada de seu curso habitual, né? Depois eu vou acrescentar as referências de hoje, tá, gente, ali nos comentários. Isso me remeteu na época também muito ao aspecto. Vocês lembram que foi falado ali da chuva chovendo na cabeça das personagens? Que metade da chuva, da nuvem, né? Partiu com uma velha e a outra com a outra parte com a outra velha, né? Olá, Munira, que prazer te ter aqui, tudo bem? Tô fazendo uma dobradinha aqui da live que começou às 9 horas, tá? Então, assim, sobre as influências carnavalizantes, eu acho interessante esse fugir do habitual, né, do que é comum, do que é conhecido, embora
na trama da Adriana Falcão não seja propriamente objetos, ao contrário, esse elemento de excentricidade a gente pode observar nessa chuva, porque essa chuva ela não é qualquer chuva, né? Ela não está ali só com um objetivo de anunciar uma temperatura, uma característica específica do tempo. Não, essa chuva é uma chuva ideológica, né? É uma chuva que traz um componente valorativo forte aí para a trama, né? Então, até porque ela varia de cabeça para cabeça, né? Imagina, então essa chuva chove em cima de várias cabeças, de diferentes cabeças, né? A partir justamente das mudanças dos contextos, né? A partir do fluir da trama, do fluir da narrativa, né? Então é um aspecto muito interessante esse da chuva que chove na cabeça de cada personagem, né? A cada novo momento. E que tem, então, sua relação aí com o carnaval, a carnavalização de que Bakhtin fala em alguma instância, né? Então eu vou, claro que na pesquisa há muitos outros elementos, aqui eu estou falando bem rapidamente, assim, trazendo alguns aspectos para que a gente possa entrar um pouquinho mais nessa atmosfera do que o livro, né, traz, né, para onde ele nos leva. E então, além da chuva, né, a gente vai e da representatividade das velhas, né, nesse duplo, e que na verdade são mais velhas, depois a gente vai descobrindo, a gente tem a presença de outro elemento que nos remete a essa influência carnavalizante de que Bakhtin fala, que é a presença de jogos, né? Os símbolos do jogo, né, fazem parte desses símbolos, né, desses signos também que remetem a essa carnavalização. Então eu vou trazer um trechinho que vai da história, que vai trazer tanto o jogo da velha, aí a gente pensa também de novo nas palavras, né, no nome, né? Então nós temos as velhas na trama e temos o jogo da velha e nós temos também a roleta, né? E Bakhtin fala inclusive da roleta, né? Quando a gente tem lá Problemas da Poética de Dostoiévski, que ele vai falar das influências carnavalizantes também, e ele vai falar dessa natureza do jogo, ele vai trazer inclusive a roleta, né, como um exemplo. Então a gente já vai chegar lá. Então tem um trechinho assim lá na história, né? 4 linhas, 9 espaços. Era o jogo da velha? É claro que era. Eu sou bola, eu sou cruz. Você começa. Talvez porque tenha começado, foi ela quem ganhou a partida. E aí? Nada aconteceu. Esse jogo devia servir para alguma coisa. Vamos outra? A última? Luna Clara sugeriu. Você começa, né? Então, só um trechinho que vai trazendo, né, como é que esse jogo vai aparecendo na história, tá? Esse é o jogo, um momento do jogo da velha, né? E depois tem o jogo da roleta, né? Então a gente tem assim: giro, não gira. Agora estava nas mãos deles. Precisavam resolver vários problemas pendentes, mas como é que se jogava aquele jogo? E a roleta? Me gira. Interessante, né? A roleta é como se a roleta estivesse falando, né? A roleta também é uma voz. Gente, isso é tão lindo. A gente vê assim nos próprios, como eu disse, nos próprios objetos, nos próprios elementos da cena, a gente vê uma voz distinta, né? Então, e a roleta me gira. Não giro. Não giro, gira. E Apolo 11 girou, com toda a força que tinha. E então começaram os desencontros. A roleta, bonita e redonda, amarela, rodou. Rodou, rodou, rodou. Foi parando, 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 parou. O que possibilitou a Luna Clara e Apolo 11 ficarem sabendo o resultado da jogada. Estava escrito em letras maiúsculas bem grande: Doravante avança 3 casas. Então,
esse trecho também é bem sugestivo em termos arquitetônicos e dessa influência carnavalizante pela natureza do jogo, né? E aí a gente tem aqui um trechinho de Bakhtin que vai falar sobre isso, né? Ele vai dizer o seguinte, ó: a natureza do jogo é carnavalesca. Símbolos do jogo sempre foram parte do sistema metafórico dos símbolos carnavalescos. Então, a gente vai vendo, né, que as personagens, das posições delas específicas e distintas, né, em volta da roleta, elas se equiparam, né? Então, e aí eu pego emprestado as palavras também de Bakhtin no mesmo momento que ele vai falando sobre isso. Então, quando eu digo que elas se equiparam, é no seguinte sentido: quer pelas condições do jogo, quer diante da fortuna e do acaso, né? Então, a roleta estende sua influência carnavalizante a toda a vida contígua, né? Então, esse aspecto das velhas e da roleta desse jogo é interessante porque nós temos aqui as velhas como quase como se fosse um alter ego do autor criador. É como se elas estivessem ali até cumprindo um pouco essa posição dessas personagens que ajudam a orientar, a organizar e a conduzir a trama. Né? É como se elas estivessem dominando, né, as ações, orientando melhor as ações entre as personagens, né, a partir do jogo. Então, o jogo é uma metáfora, né? Essa relação do jogo é metafórica, né? Como se essas velhas fossem arquitetas do destino, né? Então, a gente falou da posição do autor criador como esse arquiteto, né? Que seleciona, que avalia, que se posiciona, partindo da materialidade, da linguagem, né? Para construir esses sentidos possíveis junto do leitor, né? Então, com essa proximidade, com essa intimidade com o leitor, entendendo esse leitor como alguém que não é passivo, né? Que é levado em conta tanto quanto qualquer outro elemento da narrativa, que a participação do leitor é fundamental para que se possam chegar a determinados sentidos, né? Então, é como se as velhas determinassem o que vai se dando ali na trama, naquele destino, né? E aí é importante situar também essas relações metafóricas também, quando a gente pensa arte e vida, né? E nesses nomes que são super sugestivos, e aí a gente vai ter, né, gente, a característica dos nomes das personagens que a gente falou lá na terça-feira, né, sobre a representação dessas vozes, né, o nome dessas personagens, como elas se expressam, e a gente vai ter essa mesma relação quando a gente pensar nos nomes das cidades, por exemplo. Né? Então, tem a cidade Desatino do Sul e Desatino do Norte, e as velhas moram justamente no meio do mundo, que é o Vale da Perdição. Então, lá do meio do mundo, elas jogam, né? E esses jogos vão repercutindo, vão se refletindo e refratando na própria vida. Então, dessa posição ali do meio, elas vão conduzindo, de certa forma, as ações, né? Então, esse jogo acaba sendo um elo, né? Assim, para a gente pensar essa vida e arte, né? Essas relações metafóricas, essas relações de poder também que se dão ali. Né? Então, por isso que eu falei também que ela interliga, né, as velhas ali no Vale da Perdição, que é onde elas moram, são elas que interligam as duas cidades que ficam nesses extremos, né? E aí se a gente pensa Vale da Perdição, né, o que isso que pistas esse nome, né? Se a gente está pensando em linguagem, né, que pistas esse nome nos dá, né, para pensar esse local. Então, tudo isso é muito interessante. Então, essa posição dialógica, né, análoga também do autor-criador, né, que o meu orientador fala lá sobre o autor-criador como personagem de si mesma, que é o que eu venho falando também já, né, que se consagra
esse arquiteto da obra de arte, né? Por isso que eu falei no alter ego, nas velhas ali também, de certa forma, num alter ego do autor criador, né? Como se elas tivessem, essa autoria também estivesse encarnada nas vozes das velhas. É muito interessante mesmo como isso se dá. Tem um outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês antes da gente finalizar. Deixa eu só ver. É um momento em que as velhas estão conversando entre si, tá? Que eu quero trazer aqui e que permite que a gente veja o quanto esse jogo se entrelaça com a vida, justamente, tá? Vou ler, que é a melhor forma de a gente acessar. Então diz assim: vocês sabiam que, nesse exato instante, uma certa moça que está lendo um livro precisa urgentemente encontrar um certo rapaz? A velha de rosa revelou. E vocês sabiam que, nesse exato instante, esse tal rapaz está lendo o mesmo livro e também precisa urgentemente encontrar a tal moça? Informou a velha de azul. Que coincidência, achou lindo a de abóbora. Então aí a gente vê já a outra velha, né? Uma que estava vestida de abóbora. Quer dizer que é assim que a história de Luna Clara e Apolo 11 estiver resolvida, nós já temos outro trabalho pela frente? A de dourado já ficou toda animada. Ó, outra velha que apareceu. Oba, adoro encontros, gritaram todas ao mesmo tempo. Você já percebeu como são intrometidas as coincidências do destino? E criativas, ativas, muito românticas. Então vá se preparando, porque mais cedo ou mais tarde, muito provavelmente, elas ainda vão se meter na sua vida. Olha que lindo, gente, isso. Vocês estão ouvindo bem aí? É muito lindo, porque as velhas, justamente essa metáfora, né? Das velhas como esse destino, as coincidências do destino, essa relação, né? Às vezes também do exercer controle, né? E o que foge ao nosso controle, como é que a gente lida com essas relações, né? Então as velhas, elas encarnam essas vozes, né? Desse destino, das nossas crenças, né? Então só para trazer um pedacinho aqui para vocês, porque é muito interessante realmente essa relação. Depois, a gente vai entrar, tá, num outro aspecto, que é o último que eu quero trazer aqui hoje, para a gente fazer o fechamento dos aspectos, de uma outra característica. E claro, a gente vai sempre percebendo, é interessante, a gente vem falando desde segunda sobre essa narrativa. E vocês lembram que quando eu falei sobre arquitetônica, e que eu dividi assim dessa forma, que num primeiro momento a gente ia falar sobre o conteúdo, localizando isso como um modo como a autora representa essas vozes justamente. O segundo dia a gente ia falar sobre o diálogo, né, entendendo esse material, como é que ela dialoga, a autora, com o leitor e com as outras personagens. E esse terceiro momento, como ela organiza as relações na obra, como essa forma, né? E aí a forma não só composicional, mas a forma arquitetônica, né? E que todos esses elementos, eles eram interdependentes. Vocês lembram que eu falei sobre isso, né? A gente não entende as coisas, todos esses elementos, esses três elementos, por exemplo, como separados, apartados, né? Eles se misturam. Então, tudo isso que eu estou falando aqui hoje dialoga, obviamente, com o que eu já falei antes, e esses elementos todos que também eu já falei antes vão aparecer aqui também. Então, a questão da voz social, a questão da ideologia, ela está aqui presente também, a questão do material, porque tudo isso se concretiza justamente através da linguagem, né? Então, a verbal, a visual, que a gente está tratando aqui,
E as relações, bom, as relações elas também já estão acontecendo nos outros dias em que eu também já falei, né? Por exemplo, quando eu já trago lá a voz do Doravante, a voz da Odisseia, mesmo separadamente. A diferença é que aqui eu estou trazendo as vozes se combinando, né? Através do diálogo, né? De voz para voz, vamos dizer assim, né? Que é um outro aspecto que eu queria que a gente abordasse, assim, desse uma ênfase nisso, mas é sempre entendendo todos esses elementos juntos, né, participando juntos a todo momento. Então, assim, só para ressaltar isso até para quem também está chegando, né? Aqui foi só uma divisão didática, assim, para a gente situar melhor aquilo que se deve dar uma ênfase, até pela questão do tempo também. Então, esse outro aspecto são das vozes convergentes. Eu comecei falando no início da live sobre as vozes dissonantes, né? E aí, Munira, não sei se tu tá aí ainda, é uma relação interessante, que a Munira é astróloga, ela trabalha também com a questão de luz e sombra, que é muito interessante a gente pensar justamente desse ponto de vista carnavalizante e dicotômico também, de não entender essas relações, os diferentes, como opostos, né? De forma dicotômica, né? Apartada. E sim esses opostos que se comunicam, né? Porque eles se relacionam. Né? Eles são diferentes, mas eles se relacionam. Eles não são opostos que não se tocam, que não se afetam. Então, quando eu falei nisso, eu me lembrei muito também dessa questão da luz e sombra, já fazendo uma pontezinha aqui com a Munira em algum momento. Então, gente, agora a gente parte para uma outra característica de relação para finalizar, que é sobre as relações que eu chamei como convergentes. Ou seja, são essas vozes que não se apresentam mais explicitamente de forma dissonante, em que a gente vai ver, por exemplo, lá na Odisseia e com a Divina, né? Então, uma vê tragédia, outra vê a vida com bom humor, por exemplo. Mas a gente vai ver vozes justamente que se complementam, né? Que reafirmam endossam, né? Uma personalidade, uma identidade específica ali na trama. Né? Então, vozes, de certa forma, similares, que a gente vai ver atrativas uma a outra desse ponto de vista. E aí, claro, eu vou trazer os trechinhos que vão ajudar a gente a acessar essa atmosfera. E eu acho que vai ficando mais claro também. Deixa eu só ver quem tá chegando. Vladimir, Denis, o Palácio Digital, seja bem-vindo. Daisy, seja bem-vinda, porque eu não tô aqui falando, né? A gente não consigo ir acessando todos, assim, no momento que entram exatamente, mas sejam muito bem-vindos. Wallace, olá. O Vladimir, uma pergunta, uma abordagem mais dialógica. Sim, aqui abordagem dialógica, super dialogia aqui, se tratando de Bakhtin, isso mesmo. Então, partindo para esses aspectos, né? Então, a comunhão de vozes que convergem, né? Que elas não se apresentam mais de forma dissonante, né? Mais explicitamente falando, mas são vozes, de certa forma, até similares, que ajudam uma a outra a se autoafirmar muitas vezes. Tá? Então, eu vou trazer um trechinho já para sinalizar como é que isso se dá aqui na trama, por exemplo. Então tem um personagem, né, ou a personagem que se chama Noctâmbulo, né, e a gente já falou também sobre o Pilhério e o Leuconíquio, que é aquele charlatão, só para ir situando um pouquinho, né, dessas personagens. Então a gente vai direto para um diálogo aqui entre eles, né. Então, Noctâmbulo ouviu atentamente a explanação, então já vem acontecendo uma situação. A ideia era lotear aquele pedação de terra, fazer de lá uma grande festa e inventar um nome bonito, tipo condomínio da festa mais divertida do pedaço
dos bosques, das matas, das águas, dos jardins floridos, da manhã ensolarada, da tarde e da brisa da madrugada enluarada da felicidade eterna. Ufa, faltou até fôlego para falar, tudo isso era o título, né, sugerido na explanação, né, da personagem. O que vocês acharam, gente, desse título, que tal uma pesquisa com um título assim? Bom, aí nós vamos seguindo. Até aí, só não gostei do Madrugada. Esse nome me faz sofrer, né? Então tem uma relação do Noctâmbulo aí com a Madrugada, que é a outra personagem, né? Então ele não queria que tivesse o termo madrugada. Então ele só encrencou com a madrugada. O resto todo tava ok, né? Tudo bem, então tiramos também o enluarada, para não ficar sobrando. Tá, só o enluarada e o madrugada que vão sair. E daí? O que se faz com isso? Vende, senhora, esta terra não está à venda. Nem por isso deixa de valer um dinheirão. Ninguém vai querer comprar. Esses estúpidos só querem saber de festa. E se a festa daqui for melhor que a de lá? Leuconíquio não desistia. Não adianta. Esse povo aqui de Desatino do Sul não faz economia. Gastam tudo na vida. Nós podemos emprestar dinheiro a juros para eles. E ainda podemos aumentar os juros de modo que ninguém nunca consiga terminar de pagar o seu pedaço. Noctâmbulo se empolgou. Agora você começou a entender. E Leuconíquio explicou o plano 2, detalhe por detalhe. Primeiro eu vou acabar com aquela festa de lá. Em seguida começamos a nossa festa aqui. Então aí a gente vê duas personagens, né, que acabam se encontrando ali ao longo da narrativa e que mostram justamente não mais uma relação de oposição como a gente tem visto nos outros casos, né, com essa natureza, mas relações que se autoafirmam, né? Então dessa persuasão, né, de uma personagem ali que tem determinados interesses e vai persuadindo a outra personagem também, e elas vão unindo as vozes delas em direção de um interesse comum. Então esse exemplo mostra bem esse tipo de relação, né, de uma relação convergente desse ponto de vista. A gente pode ver um outro exemplo também entre Luna Clara e Apolo 11 também. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Diz assim. Os protagonistas, vamos dizer assim, embora a gente tenha a impressão de que todos tenham a mesma importância. Lembram lá da raiz polifônica que a gente veio falando, né? Então, o trechinho de Luna Clara e Apolo 11 é o seguinte. Eu levo você a Desatino do Norte para a gente ver que perigo é esse e depois volto para Desatino do Sul para tentar resolver o tal problema na festa. Aí tem mais um trechinho. Ela levantou, ponto a ponto, os direitos dos homens e das mulheres. Mencionou palavras como equiparação, justiça e igualdade, e arrematou dizendo que em momentos como aquele era preciso esquecer as teorias e partir para a prática. Era só o que me faltava você me levar em casa enquanto a sua festa está em perigo. Existe um perigo rondando a sua casa, um outro rondando a minha. Os dois acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou para a minha, você vai para a sua e tenho dito e pronto. Gente, aqui eu vou só fazer um parênteses. Vocês viram aquele princípio da simultaneidade? Um mesmo acontecimento, ou diversos até acontecimentos, mas por olhares diferentes, prismas diferentes. De novo a oposição, a sua festa, a minha festa, eu vou, né? Eu vou, você vai, e tenho dito e pronto. Vocês viram isso? O Apolo 11 é um personagem, e aqui a gente vê a marca discursiva de uma outra personagem, que é o seu erudito, que é quem diz e tenho dito e pronto. Então, esse elemento também não está aqui aleatoriamente. A gente vê como as relações vão se dando justamente na história, que é bem interessante, né?
como todas as personagens acabam se relacionando de alguma forma. Esse parentesco, né, através dessa intersubjetividade, né. Então, seguindo, e tenho dito e pronto. Apolo 11 também sabia discursar, e discursou. Em vez de direito dos homens e das mulheres, foi sobre gentileza a sua palestra, carinho, cuidado, zelo, desvelo, proteção, 3 pontinhos. Eu não preciso de protetor nenhum e posso muito bem ir sozinha, ela interrompeu. E nós ficamos sem saber se o 3 pontinhos a que Apolo 11 ia se referir era amor ou amizade. Boa sorte para você, Apolo 11. Então a gente vê aqui, né, as identidades, né, do Apolo 11 e da Luna Clara, embora cada um tenha aqui exposto a sua voz, a sua convicção, que era dissonante, né? Eles manifestam as diferenças deles, mas ambos tinham posicionamentos, né, fortes para colocar ali diante da situação. Então isso também é uma relação que eu trabalhei aqui como convergente desse ponto de vista. Ambos têm ampla capacidade para colocar o seu posicionamento um para o outro, né? Então, e aí de novo essa voz aqui do autor criador, né, gente, que vai conversando todo o tempo com a gente, vai provocando o nosso olhar. A gente não ficou sabendo se aquele era amor ou amizade, né? Então, e aí a gente tem, é muito interessante, gente, esses símbolos que vão aparecendo, né? As diferenças, porque a gente tem a voz do autor criador aqui se fazendo ouvir, né? Com travessão e tudo. Outras vezes a gente vê aquilo ali na narração, mas não é propriamente o diálogo com esse sinal, né? Eu estou falando aqui, eu estou falando diretamente com vocês, né? Com o leitor, com os leitores. Então é muito interessante mesmo, tá? E deixa eu ver. Aqui, pode passar, por favor. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui, que eu acho que eu tenho um trechinho também de uma relação que é bastante interessante. Antes, deixa eu ver o comentário, que eu vi que chegou comentários. Uma raiz polifônica entre personagens diferentes ou polifônico no mesmo personagem? A gente pode entender de várias maneiras. Aqui a gente vem já falando sobre isso, sobre a polifonia. Aqui na verdade, a gente está enfocando na multiplicidade das vozes, né? Dessa relação de potencial, né? De cada personagem se colocar como um ideólogo, né? Como um ponto de vista diferente. Só que a pesquisa ela foi construída justamente com a hipótese de um fenômeno polifônico aqui na obra. Então, foi o que a gente começou a abordar desde segunda-feira sobre isso. Tá? Não sei se eu clareei por aqui, mas qualquer coisa pode voltar a perguntar. Então, são essas diferentes vozes aqui que se colocam de maneira muito peculiar, né? E a gente vem falando dessas peculiaridades desde segunda-feira, né? Então, quem puder ir se situando também vai ter esse melhor aproveitamento, porque obviamente aqui eu não vou conseguir ir voltando em cada parte do que já foi colocado, mas está tudo disponível para quem quiser acessar também. Se não ficou claro, qualquer coisa pode me perguntar aqui que eu vou tentando explicar de outras formas ou com outros exemplos também. Mas basicamente é essa a ideia, tá? Das vozes como ideologias distintas e como é que elas vão se relacionando aqui, né? A ideia, a impressão que a gente tem é que todas ou a maioria delas tem essa relação de igualdade, né? Na trama, né? Não mais aquele lugar que a gente vê da tradição literária, do romance monológico, com uma personagem principal, outra secundária, né? Com essa centralização, assim, da voz, né? De um poder, de uma voz que cala as demais, ou é melhor do que as demais. A gente vê aqui essa relação como se todas as vozes fossem fundamentais e essenciais para a trama, né? Então, por isso que a pesquisa nasce dessa hipótese polifônica de princípio, mas depois a gente enfoca
no potencial dela, que é a multiplicidade de vozes e dos graus de dialogia a partir do olhar polifônico, tá? Eu não sei se eu consegui, acho que consegui, né, te explicar aqui, trazer um pouquinho, situar nesse momento, mas qualquer coisa é só falar. Vamos ver quem mais. Então, a linguagem e o discurso das personagens vão se misturando, isso mesmo. Isso mesmo. É bem essa a ideia. Entendi, certo. Que bom. Que bom que deu certo. Então, é porque é um papo que já vem rolando, né? Então, obviamente, claro, quem vai chegando assim pode se sentir um pouquinho não situado, né? Aqui já essa live também já é uma dobradinha para não interromper a que começou originalmente às 9 horas. Então, só para situar também quem tá chegando. Jane, eu acho que é a Jane que chegou aqui também. Seja bem-vinda, Jane. Embora, né, a gente já esteja concluindo aqui, mas é um prazer te ver aqui na live também. Então, mais um trechinho para exemplificar, assim, mostrar e compartilhar dessas vozes convergentes que a gente vem trazendo aqui, né? Vou partir direto para o exemplo. Gente, uma relação bem legal é das irmãs do Apolo 11. São 7 irmãs, a gente já falou nelas. Mas agora a gente vai conseguir ver como é que se dá esse discurso. São 7 irmãs e a forma como o autor encontrou, o autor criador, ou a autora, se a gente pensar na Adriana Falcão, né, de apresentar essas vozes, né, com uma marca discursiva, cada uma delas, dessas 7 irmãs, elas falam uma palavra do enunciado. Então, é um mesmo enunciado pronunciado em partes por cada uma delas. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha só. Apesar da distância e da miopia, reconheceram Doravante. É aquele rapaz apaixonado que esteve aqui na noite em que começou a festa, lembra? O sortudo? É claro que lembro. Aí cada uma delas vai falando assim: sortudo como senão para de chover em cima dele ora. Então é esse discurso assim, dessa forma. Duvidaram as 7 irmãs. Isso eu não sei responder, Madrugada respondeu. Mas que ele era sortudo era, completou Apolo 10. Elas ficaram olhando o irmão se afastar com o homem e a chuva. Lembra da chuva chovendo em cima da cabeça das personagens? Aí elas falaram de novo. Isso deve ter sido há muito tempo, né? Então, esse discurso é justamente muito interessante em virtude justamente, é um enunciado, mas compartido, assim, né? Compartido em 7 partes, dividido em 7 partes distintas, mas eles fazem parte de um mesmo enunciado, de um todo de sentido, né? E aí a gente pode pensar metaforicamente falando aqui também, inclusive dessa a importância quando a gente precisa e quer, deseja compreender o sentido de não ter essa tendência a fragmentar, né? Porque se a gente vai pegar cada palavrinha de modo isolado, a gente não vai ter um todo de sentido. Então é como se essas 7 irmãs estivessem personificando isso através da voz delas, né? Que para que eu tenha esse entendimento, né, corporificado num enunciado, num todo de sentido, eu preciso unir essas diversas partes. Então acaba sendo uma metáfora até para esse conceito de arquitetônica filosófica, né, de Bakhtin, como as partes são importantes, todas essas pequenas partes, para que a gente compreenda, que a gente acesse esse todo, né, de sentido que vai enriquecer as visões todas que a gente pode ter sobre um assunto, sobre um determinado objeto. Então é isso. Foi até o que eu anotei aqui, ó, só para compartilhar com vocês. Metáfora para desvendar algum sentido.
os discursos não podem ser tomados em isolamento, né? Então, essa metáfora da inter-relação e interdependência tanto desse aspecto verbal e visual, porque tem a questão da imagem junto também, né, no livro, que é um valor bastante recorrente, né? A leitura da imagem combinando, né, se misturando com a palavra, né? Então eu não entendendo o sentido de maneira apartada, né, verbal e visual, e também dessa relação eu-outro, né, que são personagens que vão se constituindo justamente através da interação, mudanças, transformações que vão se passando em cada uma delas a partir do contato com o outro, né? Então essa ideia de que o outro ajuda a gente a se constituir, né? A beleza dos encontros, né? E de que, como a vida flui a partir justamente desses encontros todos. E aí, por falar em encontro, tem um trechinho que fala sobre isso e que é lindo, gente, que é sobre o encontro da Luna Clara e Apolo 11, né? Diz assim: foi um encontro enfeitado de coincidências. O que ela tinha, ele queria. O que ela queria, ele tinha. Passei a vida inteira atrás de uma chuva e quando encontro ela, encontro ele. Ela pensou. Passei a vida inteira atrás de um motivo para querer e quando encontro ele, encontro ela. Pensou ele. É lindo, gente, é muito lindo. É muito lindo. E aí se dá o encontro da Luna Clara e Apolo 11 a partir assim. Então, vendo justamente as dissonâncias e as convergências, né? No que as personagens se distanciam e também no que elas se atraem, né? Eu falei aqui, Jane, não sei se tu já estava, a Munir entrou em algum momento e eu estava falando, fazendo uma relação da luz e sombra aqui com essas relações entre as personagens, né? De certa forma, assim, trazendo uma pitadinha, né? Que remete muito a essa questão também da luz e sombra, né? Que a gente vinha falando em outros momentos. Então, gente, com esse exemplo, eu vou finalizar aqui esse momento, né? Falando sobre o modo como o autor organiza as relações. Vou finalizar com uma citação que eu acho linda, né? Que inclusive ela é da minha orientadora, Marília Amorim, co-orientadora na época que eu fiz o estágio doutoral lá em Paris, concluindo o doutorado, né? Um pouquinho antes, lá em 2017. E porque eu acabo sempre falando ela mais curtinha, mas aqui eu acho que cabe, como eu chamei esse quadro do coração da pesquisa, e que o objetivo é também falar de assuntos que me tocam, da minha pesquisa, para que vocês possam também conhecer o que eu faço, já que o Entre Vozes eu estou sempre também ali dividindo espaço para dar visibilidade a outras tantas pessoas que trabalham com áreas fantásticas e que é um grande prazer para mim sempre dialogar, mas eu ainda não tinha parado também para falar sobre mim e sobre as minhas pesquisas e sobre aquilo que me encanta também e compartilhar assim com um pouquinho mais de tempo essas relações com vocês. Então, junto disso também trazer as vozes dessas pessoas que caminharam comigo, né? Então, assim, essa citação, ela não é só uma citação, ela é uma relação também com uma pessoa que fez parte da minha caminhada e que traz uma poesia extrema, assim, para esse coração da pesquisa aqui para mim. Então, por isso que eu quero compartilhar com vocês para finalizar esse momento aqui, como eu disse, provisoriamente, né, do nosso bate-papo, antes do sábado com a Adriana Falcão. Então diz assim, tem um momento que ela fala sobre o conhecimento real, né, e da assinatura, né, como eu já falei em outros encontros em relação aos personagens, né, essa assinatura autoral, né, essa assinatura arquitetônica, né, desse posicionamento, esse modo de dizer específico e particular no mundo, né. Então ela vai dizer o seguinte:
Quando eu digo assim, só um pouquinho antes, né? Quando eu falo que a gente gosta de alguma coisa, a gente se apaixona por isso, né? Seja dança, seja um livro, uma música, a gente imprime o valor, né? Eu sempre falo sobre isso, a gente ilumina esse objeto com o valor que a gente imprime nele, né? Eu já falei isso em outros momentos e aqui então eu vou trazer essa voz, essa fala um pouquinho mais estendida, tá bom? Então a Marília Amorim fala o seguinte: esse conhecimento isso é eu o que digo, né? Esse conhecimento é o meu ato, aquilo que eu estou trabalhando é o meu ato, isto é, ato que se materializa no meu trabalho, que eu estava me referindo à minha pesquisa, porque eram as considerações finais lá da minha pesquisa. E aí eu tomo emprestado as palavras dela, né? Então, para a gente pensar em Bakhtin, as palavras alheias, né? Não são só as nossas palavras. Então ela diz o seguinte: reconheço e me reconheço nele. Ao assiná-lo, imprimo minha marca, minha singularidade, minha participação no ser. Dou de mim, do meu lugar único e intransferível. Ilumino-o com o valor que lhe imprimo. E aí eu falo: sinto-me gratificada por isso, sinto-me honrada por assinar a minha dissertação, pela primeira vez ciente do peso axiológico, né, do valor dessa palavra, tradutora da minha participação neste evento e do reconhecimento do que é válido para mim. E já que aqui é o coração da pesquisa, por que não acrescentar da minha paixão entoada? Afinal, naturalmente descobrir que ser fria como gelo nunca foi de fato uma intenção. Descobri felizmente que essa frieza era apenas a única meta fadada ao insucesso desde o princípio. Então eu falo dessa frieza porque tinha uma citação de um russo aqui, que é o Chernyshevsky, tá? Que ele fala o seguinte, né? Ser frio como o gelo foi difícil para mim, homem que ama com muito calor aquilo de que gosta. Isso eu consegui. Então eu faço um diálogo, né, no início da minha fala, lá nas considerações finais, que foi o momento que eu chamei, né, eu já falei sobre isso do coração da pesquisa, porque chega uma hora que a gente precisa finalizar a pesquisa, é como entregar um filho para o mundo e como a gente tem às vezes resistência e dificuldade para fazer isso. E na pesquisa a gente trabalha também muito com essas vozes duais, né? Ao mesmo tempo que a gente é cobrado que a gente se coloque, né? O sujeito, a nossa subjetividade, a gente também precisa modalizar muito da linguagem, né? E como fazer, e como a gente passar o nosso calor através de um gênero que muitas vezes também te cobra essa frieza, né? Um distanciamento, não frieza, mas um distanciamento. Então acaba sendo um desafio, né? Então eu acabei dialogando com essa frase da frieza ali e desde o início, quando eu bati o olho nela, eu sabia que ela ia lá para esse coração da pesquisa, né? E foi muito importante assim a relação que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Eu não sei quanto tempo eu tenho, já tá para acabar mesmo. E, gente, foi um grande prazer. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta. Tem uns minutinhos finais, né? Tem uns 10 minutinhos. Eu fico à disposição aqui de vocês também. Mas desde já vou agradecendo. Foi um grande prazer, né, estar com vocês também de segunda a quarta, assim, falando sobre o Luna Clara e Apolo 11, dividindo um pouquinho do meu olhar, que é apenas isso, né? É mais um olhar aí para o Luna Clara e Apolo 11. Tem gente que já conhece e também já trabalhou com esse livro, que ele, graças a Deus, porque ele é riquíssimo, né? Mas são olhares diferentes e a gente sempre pode, através da troca, né, aprender um pouquinho mais, né, juntos. Então essas trocas, para mim, elas enriquecem muito o olhar que nós temos para a vida de modo geral. Então meu objetivo aqui foi compartilhar realmente um pouquinho da minha história, com o Luna Clara e Apolo 11, como isso essa paixão acabou se transformando,
na minha dissertação de mestrado, e a partir dela eu comecei a pensar em outras possibilidades, até em termos de Bakhtin com a dança, porque eu passei a trabalhar com a questão verbo-visual e aí parti para o visual da dança. Então, como esses conhecimentos vão criando laços, né? Vão tecendo outras possibilidades até dentro da gente, né? Então eu queria compartilhar esse coração da pesquisa, assim, não, com essa estreia que eu chamei de um quadro, né? Mas uma forma afetiva de chamar o coração da pesquisa para trazer um pouquinho dessa minha voz da pesquisa e do que me toca, e principalmente com esse objetivo de trazer Bakhtin para um campo mais íntimo, né? Eu estou falando, obviamente, é claro, aqui sobre uma pesquisa, que isso circula no meio acadêmico, mas a ideia é trazer, né, tanto do Entre Vozes como do canal como um todo, é sempre trazer Bakhtin para esse universo mais próximo da gente, né, para que a gente veja Bakhtin nas relações, né? Então, sempre partindo das práticas. E não é nem o objetivo aqui discutir teoricamente. Claro que não significa que a gente não possa também falar nesse âmbito. Quem quiser tirar dúvidas, aquilo que eu puder ajudar, vai ser um enorme prazer. Mas é muito mais a se estabelecer o diálogo, né? Para que a gente acesse justamente o diálogo em alto estilo bakhtiniano, né? Esse diálogo que respeita as diferenças, que vê a riqueza na heterogeneidade, né? Em pessoas que trabalham com diferentes áreas, diferentes áreas de conhecimento. Daqui a pouco eu encontrar alguém que leu aí também Luna Clara e possa trazer tantos outros elementos que eu também não tenha percebido, e a gente vê riqueza nessas trocas e que de alguma forma eu também com os meus olhares possa ajudar e contribuir de alguma maneira, como eu disse, tanto para que a gente divulgue histórias, narrativas tão ricas como essa do ponto de vista a todos os níveis, né, gente? Mas assim, venho falando desse aspecto bakhtiniano, assim, ideológico, de trazer para a literatura também esse olhar para que a gente perceba que a arte ela está inserida num campo cultural, social e ideológico também, não mais aquele só da tradição literária, né, com a romantização, com a fetichização e tudo mais, para que a gente veja justamente que existe um filósofo da linguagem chamado Bakhtin que abre as portas para que a gente também veja a arte como algo no mundo que faz parte das relações e que o ideológico, social e cultural, como eu disse, estão ali, presentes, latentes, fortes e potentes, né? Então é isso, gente. Foi um grande prazer, um prazer enorme mesmo. Quem quiser, né, pode. Eu deixei disponibilizados os vídeos desde segunda-feira. Acabou rolando essa dobradinha sempre, né? De uma live que virou duas, mas nada mais é do que a continuação para a gente não interromper. Em alguns dias foi um pouquinho mais curto, em outros dias a gente estendeu, né? Mas um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado, né? Como eu disse, a ideia é divulgar essas histórias maravilhosas. Luna Clara é um exemplar magnífico, fantástico, super indico, gente, quem não só para crianças e adolescentes, porque é um livro que em termos de classificação é voltado para esse público, né? Direcionado, literatura infanto-juvenil, mas para adultos, gente, rendeu uma dissertação de mestrado, assim como outras pessoas também já trabalharam com esse livro, né, em outros momentos também. Ele é lindo, vale muito a pena, gente, é um livro de 328 páginas, voltado então para esse público adolescente, vamos dizer, pré-adolescente, mas que encanta a nós de todas as idades, de uma extrema poesia, de uma extrema sensibilidade, com aspectos filosóficos, como a gente vem tratando aqui, riquíssimos, para que a gente perceba justamente a riqueza das diferenças, né? E como a gente pode se relacionar melhor com a gente mesmo e com o outro, porque as relações elas se dão assim, né? Elas fluem
através dos encontros. Então é uma história lindíssima, sou muito suspeita, óbvio, para falar, né? Então, mas quem quiser deixar algum comentário, seja por aqui, direct, a qualquer momento, tá? Eu já deixei as referências também da história. E no dia 4, gente, vou reforçar o convite, dia 4 de julho, sábado, às 4 horas da tarde, nós vamos estar, que honra, com a própria Adriana Falcão, né? Eu tenho contato com ela desde o início da pesquisa, assim, de uma gentileza extrema, é um doce, né? Aí a gente vai poder contatar um pouquinho também da Adriana Falcão pessoa, da Adriana Falcão criadora, né, como a gente chama aqui para Bakhtin, né, do autor criador, dessa posição ideológica ali na trama, e desse processo com Luna Clara e com muitas outras questões aí que vão fluir a partir do nosso diálogo, né? Então, um privilégio estar com a Adriana Falcão aqui, escritora, roteirista, enfim, a gente já falou sobre ela no primeiro dia também, um pouquinho sobre a pesquisa. Lá tem o resumo também da pesquisa, da história. Então, assim, quem puder acessar vai ser um grande prazer. É uma forma de, não que seja obrigatório, né, gente, para ninguém ficar vendo o que veio antes, mas ajuda a gente, como eu disse, a aproveitar melhor o diálogo e até para quem tiver interesse em participar no sábado do dia 4 de julho, na live com a Adriana Falcão, também vai poder aproveitar melhor no sentido do acesso a essas informações, se já não conhecia a Luna Clara, e também mesmo aqueles que conheciam já a Luna Clara, a revisitar, que foi esse convite aqui, a partir também do diálogo com o Bakhtin, para quem não conhece, ou mesmo quem conhece quer também conhecer, mais aprofundando esse olhar, né, através do diálogo, de mais um diálogo. Então é isso, gente, um grande beijo. Se não tem nenhuma pergunta nem nada, então já vou me despedindo. Foi uma grande honra e amanhã a gente segue com o Entre Vozes, com o Ivo falando sobre cinema e Bakhtin. A gente vai travar um bate-papo ali sobre o filme Parasita, então só para relembrar. E no domingo a gente vai estar falando sobre música, especificamente o gênero rap, com o Marcelo, que vai trazer também um pouquinho das vivências dele em relação a essa caminhada dele com a música. Tá certo, gente? Fica aí a minha despedida temporária e a gente se vê mais amanhã. Beijinhos. Tchau, tchau.